Olá pessoal, eu sou Lúcio Mário, sou psicólogo de formação e costumo falar que sou psicoterapeuta por vocação. Essa ideia me acompanha desde a infância. Eu lembro que com 8 anos de idade eu comecei a pensar sobre ser um profissional que cuidasse de pessoas. Eu lembro que tinha lá a vontade de ser padre e essa ideia me acompanhou por algum tempo. Na minha família tinha uma pessoa com questões psiquiátricas e curioso que nos anos 80 a gente, todo final de semana a gente ia visitar essa pessoa e aí eu, dentro da questão da reforma psiquiátrica, eu acompanhei de perto e tudo aquilo. Não entendia porque era criança, não é? Mas vi o sofrimento das pessoas. Eu recordo que teve uma vez que eu fui fazer uma visita e aí, no meio de várias mulheres dentro de um sanatório, de uma casa de saúde mental aqui de Olinda, várias mulheres se reuniram assim em torno de mim e ficaram lá dizendo assim: olha, você tem que ser psiquiatra, porque o psiquiatra daqui é muito ruim, trata a gente muito mal. E talvez tenha nascido daí a ideia de ser um psiquiatra. Mas, em seguida, eu pensei em ser professor, né? Um professor de biologia, depois geografia, história e psicologia. Então eu acho que ali já começava a nascer o psicólogo. E depois veio a ideia de ser psicólogo. Passaram muitos anos, a vida me levou por vários caminhos, fui empresário no ramo artístico aqui de Pernambuco. Eu trabalhei por muitos anos como costureiro artístico. Então, isso me deu uma base para trabalhar com pessoas, com público, né? Mas em seguida, aquilo para mim não fazia muito sentido. Embora eu gostasse muito e gosto ainda, né? O artista permanece. Eu falo que sou artista hoje de alma humana. E depois dos 30 anos eu fui fazer psicologia. Adentrei por 30 e poucos anos na faculdade de psicologia. Fiz uma formação muito bacana, muito interessante, né? E a partir da metade do curso de psicologia, eu comecei já a pensar que queria ser psicólogo clínico. Então, eu queria cuidar de pessoas, né? Já no período de estágio, já no finalzinho da minha formação, em 2012, eu comecei a escutar os primeiros sofrimentos verbalizados por alguns pacientes. E dentro desses sofrimentos tinha a questão da ideação de morte, e eu fui me aprofundar sobre questões da prevenção do suicídio. Fiquei conhecido dentro dessa área em algumas cidades do Brasil, até hoje eu tenho esse conhecimento. Viajei bastante, fiz vários congressos, minicursos dentro da área, fui a Portugal participar de um simpósio de prevenção do suicídio na cidade de Bragança, depois da cidade de Porto. E isso me deu uma base muito significativa e muito forte para poder eu instrumentalizar a minha escuta clínica. Então, logo em seguida, em 2013, eu fui para São Paulo trabalhar. Passei quase 4 anos em São Paulo trabalhando. Duas amigas me deram a oportunidade de trabalhar nas suas clínicas e eu me desenvolvi ali como psicoterapeuta, né? Comecei meus estudos enquanto psicoterapeuta, então atendia muitas pessoas com ideação suicida, com ideação de morte. E isso sempre me fazia refletir o lugar do psicoterapeuta junto aos seus pacientes, né? Mas não só isso que a minha clínica escutava, né? Várias questões de sexualidade humana, disfunções sexuais. Atendi muitas crianças com autismo a partir de 2 anos. Foram fases da minha vida, atendi muitos adolescentes. Uma época eu era considerado o terapeuta dos adolescentes. Tá? E mulheres com crises dos 30 anos. Eu também atendi muitos homens com questões sexuais, com questões relacionais, com dificuldades de lidar com suas problemáticas cotidianas dentro dessa sociedade que cada vez mais, além de estar ansiogênica, é uma sociedade que cobra muito mais o lugar e o papel do homem e da mulher. Então, em 2016, comecei a idealizar esse projeto.
um projeto para falar sobre saúde emocional, né? A princípio, eu iria desenvolver esse projeto na cidade de Taboão da Serra, onde eu atuava como psicólogo clínico, tá? Mas aí, por algumas questões familiares, eu tive que regressar à minha cidade de origem, Olinda e Recife, né? Cidades as quais eu amo bastante. Mas ficou o carinho pela cidade de Taboão da Serra, o amor que eu tenho por aquela cidade, que me acolheu, me abraçou de forma extremamente significativa. Hoje tenho amigos lá, vez por outra eu visito, gosto muito daquela cidade. E os pacientes que me deram a base necessária para pensar sobre esse projeto. Então idealizei lá o projeto. Voltando a Recife, comecei a pensar, passei por algumas turbulências emocionais e algumas turbulências profissionais aqui em Recife. Naturalmente, uma readaptação dentro da minha cidade, até para poder me inserir enquanto profissional. O período que eu passei em São Paulo foi extremamente fecundo, fiz várias formações, vários cursos, né, dentre eles psicanálise, que me ampliou os olhares enquanto psicoterapeuta. Fiz alguns cursos sobre terapia sexual, que é uma área que eu gosto bastante, e terapia de casal também, cursos breves, cursos pequenos, que isso me deu base e me faz refletir todos os dias sobre a clínica a qual eu debruço diante daquele que chega sofrendo com suas dificuldades. Então esse projeto é um projeto sobre saúde emocional. Abrindo parêntese, saúde emocional é análogo à saúde mental. Fecha parêntese. A nossa sociedade não tem um hábito de falar sobre saúde mental. E quando fala, é extremamente estigmatizada. De uma forma que termina rotulando, né, a pessoa que está em sofrimento emocional. Diferentemente, quando você vai ao ortopedista, por exemplo, que quebra a perna, está com algum problema, ou vai ao endócrino, né, que está com problema no estômago, ou quer emagrecer, diferentemente que você procura um profissional de educação física para poder cuidar do corpo, né? Mas a gente não cuida da mente, a gente não cuida das emoções. Isso é extremamente perigoso e é extremamente preocupante. Porque já que a gente tem uma sociedade que não cuida das suas emoções, como é que vai lidar com as adversidades que a vida apresenta? Não tem como lidar. Porque psique e soma, ou seja, mente e corpo, estão interligadas. Por exemplo, existem as doenças psicossomáticas. Vou dar um exemplo bastante comum, são as gastrites emocionais. Faz lá a endoscopia, detecta que do ponto de vista físico está tudo ok, mas a pessoa está sofrendo com a gastrite. Então precisa investigar o que é que está fazendo com que as pessoas estejam sofrendo com a gastrite. E está correlacionado em muitos casos com as emoções. E relacionado com as emoções, com os ambientes onde as pessoas circulam diariamente. Isso é óbvio, isso é comum. A gente escuta muito isso dentro do consultório. Os ambientes que adoecem. Então as pessoas precisam muitas vezes mudar esse ambiente. Mas para mudar esse ambiente precisa estar com suas emoções fortalecidas e principalmente ter o seu autoconhecimento. Sem isso a gente não consegue lidar com as adversidades que a vida apresenta. Isso é comum encontrar nas pessoas que buscam meus atendimentos, a minha ajuda enquanto psicoterapeuta. Pois bem, então o projeto é estruturado de várias formas. Tá? Mas como seu eixo principal é falar sobre saúde emocional. Saúde emocional da criança, saúde emocional do adolescente, saúde emocional do universitário. Olha só, hoje a gente percebe que os universitários, diante de uma competitividade extremamente desgastante, acirrada, praticamente perversa, né, se sentem perdidos, sem saber sobre a sua profissão, o que está escolhendo, o que espera no campo profissional. Tenho escutado bastante universitários sofrendo com suas emoções por não saber lidarem com essas questões. E diga-se de passagem, o universitário, quando entra na universidade, ele é um adolescente.
e como adolescente ainda não tem a maturidade psíquica o suficiente para lidar com a diversidade do ambiente universitário. Muitas vezes com aquele professor que às vezes chega de mau humor, aquele professor mais rígido, mais exigente, né? Aqueles colegas que terminam praticando bullying. Então são questões que atravessam o campo universitário nos dias atuais. E os universitários adoecem. A gente vê casos aí de chegam de extremo desespero e chegando a desenvolver problemas psiquiátricos e começarem a fazer uso dos psicofármacos, não é? Então, eu vou falar também um pouco sobre o universo universitário, sobre as questões emocionais do universo universitário. Outra questão que eu vou abordar dentro desse projeto é sobre a saúde emocional do homem, o homem contemporâneo, o homem da atualidade. Né? Eu recebo pacientes com questões sexuais, por exemplo, a questão da ejaculação rápida ou ejaculação precoce, né? Então a gente percebe ali que o paciente está com muitas dificuldades, com muita ansiedade, suas emoções extremamente descontroladas, questões de homens de 20 e poucos anos com impotência sexual, e muitas vezes as mulheres, suas namoradas, suas esposas não compreendem, né? Acreditam que possa ser uma hipótese de ter um amante, e não é bem isso, né? Então vou estar trazendo também essas informações. Eu ministro alguns cursos breves dentro da área de psicopatologias, então eu vou estar trazendo também, e é importante a gente ter conhecimento isso para profissionais. Muitas vezes o profissional ele se forma e não dá tempo suficiente de se desenvolver para poder ter uma escuta mais apurada, ter um instrumento de escuta mais acolhedor, mais sensível, mais empático. Tá? Tudo isso dentro do campo da saúde emocional. Outra questão que eu vou trazer dentro desses eixos é sobre saúde emocional da mulher, né? A mulher no dia da atualidade, a mulher gestante, a mulher com seus diversos papéis. Então eu vou estar trazendo todas essas informações sobre um programa chamado Podcast Emocional, que semanalmente eu estarei postando algum texto, estarei publicando algum vídeo com uma questão que será levantada pelo público. É importante que essas questões sejam levantadas pelo público, porque se elas são levantadas pelo público, então esse público está carente de informação. E para que ele tenha essa informação, para ele consiga se identificar sobre algumas questões de sintomas que porventura estejam tendo, né, identificando em si, possam buscar a ajuda de um psicoterapeuta. E aos poucos a gente quebra esse estigma de que quem busca um terapeuta, um psicoterapeuta, um psiquiatra é um doente mental. Não é um doente mental. Há uma grande distorção na sociedade sobre o que é saúde mental, saúde emocional e doença mental. Né? Há um rótulo. Ninguém gosta de ser chamado de doente mental. Né? Porque o rótulo há um estigma, e um estigma extremamente preconceituoso. As pessoas adoecem, como elas adoecem de um problema de úlcera, por exemplo, elas adoecem de um problema também psiquiátrico. E quando adoece de um problema psiquiátrico, é preciso buscar um psiquiatra de confiança para poder cuidar. E muitas vezes entrar dentro dos processos medicamentosos para poder lidar com aquela circunstância ali. Então, outra coisa que existe é que alguns pacientes me falam, que eu percebendo que eles precisam de uma ajuda psiquiátrica, não querem tomar a medicação achando que vão ficar dependentes da medicação. Não é bem por aí. A gente sabe que não é isso. A medicação existe para ajudar. Né? Ela faz parte da terapêutica estabelecida entre psicoterapia e psiquiatria. Ponto. A gente precisa começar a falar sobre essas questões de forma saudável, natural. Faz parte. A nossa sociedade cada vez mais está adoecida. Né? O nosso futuro precisa muito da nossa saúde emocional. Como é que a gente vai funcionar nas áreas que a gente precisa? Funcionar entre aspas, tá? Por exemplo, no trabalho,
na vida amorosa, na vida de casal, nas relações interpessoais, na vida acadêmica. Então, todas essas áreas, a gente precisa estar funcionando bem, a gente precisa estar sabendo lidar bem com as problemáticas que se apresentam dentro desses campos. Senão a gente não consegue seguir a vida. Né? E muitas vezes precisamos da ajuda de um psicoterapeuta. Sem esse preconceito. A gente precisa entender que um psicoterapeuta tem uma função. E essa função é de ajudar. É uma função para que as pessoas busquem ajuda no sentido de se conhecerem e saberem lidar melhor com seus sintomas. Essa é a função. Então, vou estar falando muito sobre essas questões de saúde emocional. Saúde emocional do casal. Eu também sou terapeuta de casal e terapeuta sexual. Então, na grande maioria, os casais me procuram com questões emocionais extremamente descontroladas, distorcidas, sem saber lidar. Sem saber lidar com a emoção do outro. Como vai lidar com a emoção do outro se as pessoas mal conseguem lidar com as suas próprias emoções? Então são essas questões que chegam diariamente na clínica ou no consultório. E eu percebo que há uma carência muito grande de informação. Informação com qualidade, informação com ética. Passar informação é fundamental para que a nossa sociedade possa, cada vez mais, buscar ajuda de um psicoterapeuta e, muitas vezes, de um psiquiatra, que também, porventura, pode ser psicoterapeuta. Tá? Então, são questões que eu vou estar trazendo dentro desse projeto. Então, esse site vai ser um site de comunicação com vocês. Então, convido a todos e todas para elaborar suas perguntas. Eu vou estar nas redes sociais, em algumas lives, falando sobre esses dois projetos e esse projeto maior, que é sobre saúde emocional. O projeto que eu vou estar mais voltado, entre aspas, é um projeto que eu denomino e batizei como Barbearia Emocional. E dentro da barbearia emocional, a gente vai falar sobre o universo masculino, sobre o universo do homem. Hoje, minha clínica atende 70% dos meus clientes são do público masculino. Eu costumo falar que os homens estão precisando de ajuda, mas eles também precisam entender sobre essa ajuda que eles querem. Os homens me procuram com vários problemas emocionais e já nas últimas. E nesse sentido que eu pensei bastante e aí criei esse projeto chamado Barbearia Emocional. Esse projeto eu vou estar falando sobre ele em algumas lives, vou estar falando provavelmente em um canal no YouTube com o mesmo nome, né, para falar sobre as dificuldades que o homem apresenta na contemporaneidade. É preciso a gente falar. Né? Eu costumo falar que as mulheres tiveram um grande salto, embora ainda precisa muito. Precisa muito ainda. Mas elas já conseguem conversar, elas já conseguem se situar dentro da sociedade, mesmo ainda com grande disparidade, grandes distorções. Mas elas já conseguem, enquanto os homens estacionaram. Sabemos que nossa sociedade é uma sociedade machista. E o machismo é destrutivo. Ele destrói relações. Ele destrói casais. O machismo mata se ele não for tratado. Ele destrói o homem. Então eu vou estar falando, vez por outra, sobre essas questões também. E é com você que eu conto, para poder a gente fazer desse espaço, um espaço, sobretudo, de informação. A gente precisa comunicar o lugar da psicoterapia na sociedade. Psicoterapia não como doença mental, psicoterapia como cuidado emocional, como acolhimento, como empatia. Eu gosto muito da palavra acolhedor. Se a gente desmembrar essa palavra, a gente vai encontrar acolhedor. E é isso que um psicoterapeuta faz dentro do seu trabalho na clínica, no consultório. Acolhedores emocionais, cuidar de dores emocionais, cuidar dos pacientes, se dedicar aos seus pacientes e estudar bastante. Né? Outra
Outra questão que eu vou falar no decorrer dos dias, dos meses, é sobre a saúde emocional dos adolescentes. Cada vez mais a adolescência, a turbulência da adolescência está mais forte. Os adolescentes se perdendo, a gente vê muitos casos de suicídio na adolescência, de automutilação na adolescência ou autolesão. Vou estar trazendo algumas informações sobre isso dentro dos mini cursos e cursos breves que eu desenvolverei, e alguns que eu já ofereço. Tem sim uma questão sobre sofrimento psíquico do adolescente. O que o adolescente espera? Falarei também por várias vezes sobre vocação profissional, trazendo algumas informações sobre isso. São sobre alguns eixos que permeiam a nossa vida emocional. Falarei de vez por outra também sobre a questão do coach, mas coach para psicólogos, coach de relacionamento, coach de profissional. Eu tenho uma formação de coaching que eu fiz, que foi uma das melhores, um dos maiores e melhores investimentos que eu fiz na vida, que foi uma formação pela Academia do Psicólogo, uma formação extremamente ética, cuidadosa, cautelosa. Eles colocaram para nós, de forma extremamente ética, que um psicólogo também pode ser um coach. Veja bem, eu não estou misturando psicologia com coaching. São duas áreas totalmente diferentes. Mas, se um psicólogo que desenvolve um processo de coaching com o cliente, naturalmente ele vai estar muito mais instrumentalizado diante da percepção de uma escuta a partir daquele cliente que busca, do que uma pessoa que não tem uma formação em psicologia. Se chega um cliente com alguns sintomas de depressão, como é que a gente vai desenvolver um processo motivacional? Essa é a essência do coaching. Então temos visto por aí muitas distorções sobre o universo do coaching. Muitas discussões sobre o universo do coaching. Mas eu costumo falar, se você tiver de escolher entre um coach que seja psicólogo e um coach que não seja, é bom avaliar e analisar. Não quero dizer que não exista coaches extremamente capacitados e sensíveis a isso. Não é isso que eu quero comentar. É isso que eu quero falar, julgar, condenar. Não, tem profissionais e profissionais. Mesmo forma que tem psicólogos clínicos extremamente estudiosos, gabaritados. Existem psicólogos que não investem tanto como médico, como advogado. Isso é do ser humano. Né? Então isso está em todas as profissões. Né? Da mesma forma que existem pessoas competentes, existem pessoas que não desenvolveram, digamos assim, suas competências para poder atuar de forma ética e cautelosa diante da profissão que escolheu ser. Então vou estar trazendo, dentro desse projeto, várias discussões, né? Mas sobretudo comunicação. A gente tem cada vez mais um universo que nos liga nas tecnologias, temos informações instantâneas ao todo tempo, mas temos comunicação ruidosa. Comunicação ruidosa na relação de casal, na relação pai-filho, na relação adolescentes e escolas, na comunicação estudantes universitários e universidade. Comunicação. Comunicação é a base, praticamente, de uma boa convivência, atrelada à saúde emocional. Então, nesse âmbito e dentro dessa ideia de poder passar para vocês informações através do universo emocional e da importância da psicoterapia na vida das pessoas, eu estarei ao longo dos meses falando sobre isso. Então, gostaria de agradecer, gostaria de conversar com vocês, convidar vocês para participar desse projeto. Um projeto não é só para mim, mas é um projeto para a sociedade. Tá? Tudo que eu penso não é só para mim, mas eu penso para a sociedade como lugar também de cidadão. O lugar de psicoterapeuta é lugar de cidadão também. É um lugar que se preocupa com a sociedade. Não dá para a gente separar. Saúde emocional
está ligado diretamente às pessoas. Faz parte do ser humano. Se faz parte do ser humano, faz parte da sociedade. E a gente torce para uma sociedade cada vez melhor, onde as pessoas possam lidar melhores com a sua capacidade de interação e de comunicação com as outras pessoas. E com menos sofrimentos. Não é que o sofrimento não vai existir. O sofrimento humano está aí. Ele faz parte da humanidade. Eu costumo falar que sofrimento também é espaço de crescimento, de maturação, de maturidade. Esse é o lugar de um sofrimento. Quem nunca passou por um problema e não saiu melhor? Né? E se a gente busca um psicoterapeuta para ajudar nesse processo, óbvio que vai ser melhor ainda a forma que a gente vai lidar com os problemas. Então, nesse espaço, vocês podem curtir, vocês podem se servir, digamos assim, tá? Podem questionar, pode mandar perguntas, eu agradeço, até mesmo para poder desenvolver as lives, os textos, né, para poder comunicar para vocês nesse sentido, tá? E é isso. Então me despeço por aqui. Agradeço pela confiança sempre dos meus pacientes, da minha clientela. Agradeço pelo meu público que me acompanha nas redes sociais. Eu fui um dos primeiros a estar aí nas redes sociais. Tenho o maior orgulho de falar que fui o primeiro a falar sobre prevenção de suicídio abertamente aqui em Recife. E isso me deixa não no sentido de onipotente, mas me deixa no sentido de impotência. Né? Poder levar informação e quando a gente leva informação, a gente abre canal de comunicação para ajuda. E esse site e esse projeto é um canal de comunicação para ajuda, para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam e também para aqueles que querem se conhecer, que querem se desenvolver naturalmente. Essa é a essência da psicoterapia. Que as pessoas se conheçam, possam lidar com seus sintomas, possam ter uma vida mais saudável, mais leve, mais urbana, mais acolhedora, mais cuidadosa e mais feliz. Muito obrigado.